Jeremias 7, 30 ao 34. Amém? Vamos começar a leitura. Porque os filhos de Judá fizeram o mal à minha vista, diz o Senhor. Eles colocaram as suas abominações dentro da casa que se chama pelo meu nome, para contaminar. E eles edificaram os lugares altos de Tofete, que está no vale do filho de Inom, para queimar os seus filhos e as suas filhas no fogo, o que eu não lhes ordenei, e nem chegou ao meu coração. Portanto, eis que os dias vêm, diz o Senhor, em que este não será mais chamado Tofete, nem o vale do filho de Inom, mas o vale da matança. Pois eles enterraram em Tofete até não haver mais lugar. E as carcaças deste povo servirão de comida para as aves do céu e para os animais da terra, e ninguém os espantará. Então eu farei cessar das cidades de Judá e das ruas de Jerusalém a voz de regozijo e a voz de júbilo, e a voz do noivo e a voz da noiva, pois a terra será desolada. Amém? Esse versículo, esse texto, esse capítulo, ele está no contexto da idolatria, né? Aqui, especificamente, Israel, eles idolatravam muito imagens. E, em alguns casos, Israel se perdeu tanto que eles acabaram trazendo essas abominações para dentro do templo. O que era sagrado, né? Para o judeu, o templo é muito sagrado. Então eles acabaram trazendo imagens de idolatria para dentro do templo. E hoje, no contexto, a gente pode pensar, né? Mas eu não me prostro diante a imagens, eu não sou idólatra, né? Mas Deus me fez me lembrar em 2012. A intenção da pregação não é falar de mim, mas é uma coisa que ficou martelando na minha cabeça, porque eu lembrei de uma conversa meio que aleatória quando entrei numa empresa em 2012, e faz isso que 10 anos. Aí me perguntaram se eu tinha um ídolo, né? E eu lembro que eu respondi, falei, não tenho um ídolo. Daí a pessoa perguntou, você não tem um ídolo, um jogador, um artista? Eu falei, não, tem pessoas que eu vejo assim na área da música, que eu gosto muito, né? Gostava, que eu admiro, mas não chego a ser, não tenho como um ídolo, né? E hoje Deus me deu discernimento que não. Aquilo para mim, a música era uma idolatria, né? Aí eu comecei a parar para pensar, e eu queria falar sobre uma referência, que é Ezequiel 8, 10 a 18. Ezequiel 8, versículo 10 ao 18. Amém? Então disse-me, filho do homem, cava agora naquela parede. E quando eu tinha cavado na parede, eis uma porta, e me disse, entra, e contempla as perversas abominações que eles faziam aqui. Assim eu entrei e vi, e eis toda a forma de coisas rastejantes e animais abomináveis, e todos os ídolos da casa de Israel, retratados na parede ao redor. E lá estavam em pé diante deles 70 homens dos anciãos da casa de Israel. E no meio deles estava Jazanias, filho de Safã, e com cada homem o seu incensário em sua mão, e uma espessa nuvem de incenso subia. Então me disse, filho do homem, viste o que os anciãos da casa de Israel
fazem no escuro, cada homem nas câmaras de suas imagens? Pois dizem: o Senhor não nos vê, o Senhor abandonou a terra. Ele também disse: vira-te ainda novamente, e tu verás maiores abominações que eles fazem. Então ele me trouxe à porta do portão da casa do Senhor, que estava em direção ao norte, e eis que lá estavam assentadas mulheres chorando por Talmuz. Então ele disse-me: tu viste isto, ó filho do homem? Vira-te ainda novamente, e tu verás maiores abominações do que estas. E ele trouxe-me para o átrio interior da casa do Senhor. E eis que a porta do templo do Senhor, entre o portico e o altar, estavam cerca de 25 homens, com suas costas voltadas para o templo do Senhor, e com suas faces em direção ao leste, e eles adoravam o sol em direção ao leste. Então ele me disse: tu viste isto, ó filho do homem? Isto é uma coisa leve para a casa de Judá, que eles cometem as abominações que cometem aqui, porque encheram a terra de violência e voltaram a me provocar a raiva. E eis que eles põem o ramo ao seu nariz. Portanto, eu também tratarei com fúria. O meu olho não poupará, nem terei pena, embora clamem aos meus ouvidos em alta voz. Ainda assim eu não os ouvirei. Além dessa referência, deu uma impressão de que Ezequiel, ele, em algumas versões pode estar que o Senhor transportou, né, ele para dentro do templo e foi mostrando as abominações que Israel estava cometendo dentro do templo, dentro da casa de Deus. O que era abominável para Deus antes, continua sendo. E se você pegar o livro de Jeremias, por exemplo, é um contexto inteiro dentro da idolatria. É um contexto inteiro dentro da idolatria. Acho que foi o maior profeta que pregou contra a idolatria. E a questões de ídolos, não só de você ter ídolos, mas também como imagens, continua. Esse contexto não passou. Na nova aliança isso continua. E lendo esse contexto aqui de Ezequiel, deu a entender que Deus estava de fora do templo, mostrando para ele o que estava acontecendo dentro do templo. E eu creio que hoje não é diferente. Deus, ele está de fora dos templos e ele revela o que está acontecendo dentro dos templos das igrejas hoje. E ontem eu estava fazendo um curso e veio um professor, ele falou que ele sente que ele virá também um movimento que vai levar muitas pessoas dentro da igreja. Eu fiquei pensando, tem diversas denominações, às vezes uma pessoa ela não vai nem te dar a paz do Senhor porque você é de outra denominação, não é da dela, mas o que iria fazer com que diversas pessoas sejam levadas por um movimento de diversas igrejas? E eu não tenho dúvida que isso vai ser a música. A música vai acabar levando muitas pessoas de dentro das igrejas. Se começar esses movimentos chamados worship, que muitos artistas gospels, isso, a pessoa que é da Assembleia de Deus, por exemplo, ela acaba ouvindo o mesmo artista que é da presbiteriana. E eu percebi que até o ímpio, ele ouve as músicas gospel. Até o ímpio ele ouve as músicas gospel. Então, se vier esse movimento dentro das igrejas, eu não tenho dúvida que virá pela música. Então, peço aos irmãos que se atentem no que a gente está ouvindo. Às vezes, aquele louvor ou aquela música pode até tocar os nossos corações. O que movimenta o mundo hoje, o que atrai as pessoas hoje, seja qualquer tipo de evento, seja religioso ou não religioso, a música é fundamental. Amém?